Olá! Vou lhes contar uma história de uma pessoa que é um exemplo de vida para muitos que gostariam de fazer algo para o mundo e não sabem como começar. Ela tem muita garra, por isso conseguiu chegar aonde chegou, trazendo um grande benefício para muitas crianças que precisavam deste apoio para se tornar pessoas de bem. Bom, vamos então ver a sua vida e a sua obra? Terezinha Oliveira de Souza nasceu em 27 de fevereiro de 1932 em Maceió, no estado de Alagoas. Posteriormente, foi morar em São Miguel dos Campos, uma cidade localizada a aproximadamente 60 quilômetros de Maceió. Terezinha é filha de Pedro Oliveira e Energina Oliveira. As famílias naquela época eram grandes. Teve 20 irmãos. Com isso, sua vida da infância à juventude não foi nada fácil. Católica, ensinava o catecismo na igreja local. Impetuosa, aos 19 anos, em 1951, veio para o Rio de Janeiro com 2 irmãos para a casa de um tio. Assim começava a projeção de uma nova trajetória de vida. Coincidentemente, no Rio conheceu o alagoano Luiz Barbosa, com quem se casou algum tempo depois. Entretanto, dando continuidade a seus estudos, conseguiu entrar para a Faculdade de Humanidades Dom Pedro II, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Ali a desbravadora do conhecimento se diplomou em Física e Matemática e, dando continuidade à sua formação profissional, formou-se em Pedagogia pela UFRJ. Seu marido Luiz, ela o chamava de Lula, era mais velho do que Terezinha 10 anos. Ele trabalhava na antiga Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro, extinta em 1997. Ela, depois de formada, conseguiu entrar para o serviço público como professora. A essa altura já se encaminhava comunitariamente para dar aula a crianças em casas de assistência e a presidiários na penitenciária Fricaneca, extinta em 2006. Em 1953, nascia o filho do casal, Roberto Carlos Oliveira de Souza, o Beto. Cresceu e se formou em engenheiro civil pela faculdade da UERJ, pessoa talentosa para a arte da música, sempre florindo musicalmente os eventos na qual é convidado. Bem, Terezinha, que antes era católica, em 1962 começava a ter um despertamento para o espiritismo. Morava em Quintino Bocaiúva, em uma casa de vila. Neste mesmo ano, ao entrar em um prédio no Rio Comprido, deparou-se com uma senhora toda corcunda, que não podia nem se levantar. Depois de conversar com ela, Terezinha desceu no elevador e, ao sair, sentiu os mesmos sintomas da senhora. Chegando em casa, relatou o caso a uma vizinha que prontamente se ofereceu a levá-la em uma casa espírita. Com isso, Terezinha conheceu a Congregação Espírita Francisco de Paula, localizada na Tijuca, na rua Conselheiro Zenha. Segundo ela, foi pelas portas da mediunidade e a vontade de trabalhar pelo bem que se tornou espírita. Nesse contexto, começou um congraçamento com vários confrades e confreiras da doutrina, e isso foi lhe incentivando a fazer algo pelas pessoas, e em especial pelas crianças. Com o passar do tempo, no sentido de comprar um imóvel, Terezinha e seu marido Luiz Barbosa adquiriram 2 terrenos em uma vila chamada Santa Amélia, um bairro periférico de Queimados, que na ocasião era distrito de Nova Iguaçu. Depois de sua emancipação, em 1990, o município de Queimados delimitou a sua área territorial, ficando alguns bairros periféricos pertencendo a Japeri, no distrito de Engenheiro Pedreira, estando Santa Amélia nessa lista. Alguns anos depois da sua compra, Terezinha e Luiz Barbosa visitaram o local no sentido de se desfazer dos terrenos. Caminhando pelo bairro de Santa Amélia, perceberam 13 garotos de 7 e 8 anos que vinham em sentido contrário, conversando em voz alta. Eles planejavam praticar roubos.
Isso causou um grande impacto no casal. Ela, pensativa, falou ao marido: "Acho que é melhor não vendermos os terrenos. Vamos utilizá-los para fazer uma instituição assistencial. A obra principal será uma escola. Sinto que este local precisa desta assistência." Bem, possivelmente Terezinha neste momento já estaria sendo intuída pelo espírito de Joana de Ângeles. Possuidora das melhores intenções para desenvolver um trabalho humanitário no local, ela e o marido começaram a andar mais por ali para ver as necessidades das pessoas com relação à família e aos filhos. E foram percebendo que o local era de grande necessidade de educação das crianças que ali residiam. Indubitavelmente, a escola evitaria que se tornassem adultos marginalizados. Ali, então, encontrava-se uma área de relevante carência educacional. Na verdade, percorrendo melhor as imediações, o casal verificou que, a um pouco mais de 1 quilômetro dali, encontra-se a penitenciária Milton Dias Moreira e a Casa de Custódia de Japeri, no Parque Santo Antônio. Talvez isto possa indicar o porquê a espiritualidade direcionou esta missionária para lá, no sentido de criar um ambiente magnético mais positivo, função de espíritos nebulosos que precisam de uma restauração para terem mais uma oportunidade por meio de um trabalho espiritual para saírem daquele estado negativo que o local proporciona. Com certeza, as pessoas que vêm à Terra em missão tiveram um planejamento na espiritualidade com essa intenção. Naturalmente, não foi por acaso que Terezinha escolheu o nome de Joana de Ângeles para a instituição. Há uma ligação espiritual entre as duas. Tanto assim, que em determinado momento, ela já tendo algum contato com Divaldo Pereira Franco, teve a oportunidade de receber uma mensagem de Joana que lhe perguntou: "Vamos trabalhar?" Achar uma pessoa para o trabalho não é uma tarefa fácil. Bem, entre outras palavras que lhe foram ditas por este grande espírito, Terezinha teve a certeza que tinha que se dedicar de corpo e alma a esta tarefa que estava sendo ofertada pela nobre entidade espiritual. Bem, as obras começaram. Terezinha e Lula empenharam os seus recursos financeiros para um investimento. Ali então estava sendo dada a partida para a construção da escola que iria ajudar a educar as crianças daquele local. Na verdade, somente os recursos do casal não eram suficientes para o tamanho do empreendimento. Assim, Terezinha começou a contatar pessoas de boa vontade que pudessem ajudar no seu projeto da edificação da escola. Por essa época, morava no Flamengo. Dessa forma, com a ajuda recebida e os seus próprios recursos, ela e seu marido, Luiz, conseguiram comprar mais 2 terrenos em frente à escola, começando também a construir o prédio onde seria instalado o Centro Espírita Joana de Ângeles para dar apoio espiritual à comunidade. Assim, em 11 de dezembro de 1975, foi fundada a Instituição Espírita Joana de Ângeles, na rua Dona Isa, lote 232 a 235, bairro de Santa Amélia, na época distrito de Queimados, com prédio em construção. Muitas pessoas começaram a ajudar financeiramente o empreendimento, mas há de se destacar um personagem de grande importância: Nicolau Saad, dono de algumas salas comerciais no prédio 1183 da Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Cedeu graciosamente a sala 701 para ser a sede provisória, que posteriormente ficou como subsede da instituição, com a finalidade do desenvolvimento de trabalhos doutrinários e o centro de arrecadação de doações para auxiliar o empreendimento de Japeri.
Alguns anos depois, Nicolau doou a sala para a Mansão do Caminho e Divaldo, posteriormente, doou-a para a Instituição Espírita Joana de Ângeles. De posse da sala, Terezinha e alguns colaboradores equiparam a sala com mobiliários retirados de suas próprias residências às pressas para a sua inauguração no dia 24 de outubro de 1976, na oportunidade da presença de Divaldo Franco no Rio de Janeiro, que falou por 40 minutos palavras com teor de muita profundidade de alerta e orientação, principalmente no setor evangélico, propondo um padrão inicial a ser desenvolvido pelo grupo. Ao final dos preciosos informes, esclareceu que tudo o que falou naqueles momentos havia sido dito pela inspiração de Bezerra de Menezes, fazendo uma última consideração de que os trabalhos espirituais da instituição estarão sob a orientação do espírito de Luís de França, São Luís, que muito contribuiu para o progresso da educação naquele país. Naturalmente, a mesma entidade espiritual encontrada nos livros da codificação espírita. Assim, o trabalho de construção do prédio da escola continuou, ficando pronto 4 anos depois. A sua inauguração ocorreu no dia 6 de fevereiro de 1980, com a presença de Divaldo Franco e Deolindo Amorim. A escola começou a funcionar, mas era preciso mantê-la. Nesse contexto, Terezinha conseguiu formar um grupo de pessoas, dando início a várias atividades como bazares e almoços fraternos, angariando fundos para o seu empreendimento. Pedia ajuda a pessoas amigas e também a conhecidos, e com muita dificuldade continuava as suas atividades para conseguir verba para a escola. A partir de então, começou a receber doações para o almoço e os lanches dos alunos, que tinham assim alimentação e estudo sem pagar nada por isso. O mais difícil era o pagamento dos professores. E lá ia ela incansável, à procura de recursos para saldar os salários dos funcionários não voluntários. Apesar da dificuldade enfrentada, no dia certo conseguia arrecadar o dinheiro, dando conta de seus compromissos, cumprindo o seu objetivo, que era o de tirar das ruas as crianças que não tinham como estudar naquela comunidade. Aos poucos, foi conseguindo levar a educação e a moral para aquelas crianças que, com o passar do tempo, tornaram-se adolescentes trabalhando como voluntários na escola. E lá ia a inesgotável missionária atrás de recursos, onde pessoas e empresas conhecedoras do seu trabalho passaram a lhe ajudar na manutenção da escola. Alguns anos depois, com as doações que foi recebendo e recursos próprios, ampliou a escola construindo o segundo andar, uma quadra de futebol e vôlei e um auditório. Em 1987, seu marido Luiz Barbosa desencarnou, deixando muita saudade, principalmente porque fez muitos amigos e foi um trabalhador infatigável durante a construção da escola e em sua manutenção. Homem de bom coração e de muita dedicação ao trabalho com as crianças. Assim foram se passando os anos e a eminente escola localizada em Japeri reluzia pela sua grande luz, dando mostras de um ambiente de paz. A ação de eficiente educação para aquela comunidade revelava um grandioso trabalho de dedicação, abnegação e desprendimento da diretora da escola e da instituição, Terezinha Oliveira. Isso porque, por meio do seu comportamento altruísta, conduziu uma relevante quantidade de crianças que se tornaram pessoas de bem, sendo educadas por meio de ensinamentos que as conduziram a profissões dignas que lhe trouxeram respeito com relação à comunidade pelas diretrizes morais que aprenderam. O trabalho desenvolvido na escola
Conta então agora com o auxílio de doações de pessoas, de algumas entidades filantrópicas e da subsede da instituição em Copacabana, responsável pela arrecadação de mantimentos para as refeições diárias dos alunos e onde são realizadas palestras públicas semanais, dentre outras atividades, como o estudo sistematizado da doutrina espírita. Indubitavelmente, o projeto iniciado e continuado por Terezinha Oliveira tem o objetivo de que as crianças que ali residem possam ter auxílio educacional e humanitário. Atualmente estudam na Escola Espírita Joana de Ângeles aproximadamente 110 alunos em regime de horário integral, promovendo educação formal e complementar do maternal ao 5º ano para as crianças e adolescentes que vivem no local. Certamente, Terezinha Oliveira fundou e mantém até hoje a escola com recursos próprios e a ajuda de muitas pessoas que percebem nela uma personalidade de grande dedicação à educação cultural, moral e social de muitas crianças. É um projeto liderado por mulheres, onde as mães dos alunos dedicam um dia do mês para ajudar na cozinha, limpar e cuidar das instalações. As salas são arejadas e enfeitadas com flores e cortinas coloridas. Árvores frutíferas fornecem sombra e amenizam a temperatura. O amplo refeitório pode ser utilizado pelos moradores para festas de casamentos e aniversários. Terezinha conseguiu idealizar o projeto de tal forma que os alunos recebem uniforme e material escolar. Eles têm café da manhã, almoço e lanche da tarde, além das matérias curriculares. Todos têm a oportunidade de aprender música, lidar com a informática e praticar a costura. Por este ideal formulado pela pedagoga presidente da Instituição Espírita Joana de Ângeles, Terezinha Oliveira, é fácil perceber que a escola tem a finalidade de favorecer o crescimento integral e harmônico da criança por meio de atividades diversas que promovem o desenvolvimento motor, intelectual, emocional e social. Mas, na verdade, é mais do que isso. É construído por ela um grande propósito de auxiliar crianças e jovens carentes na busca de seu aprimoramento moral e intelectual através de ações preventivas para a formação do homem de bem. Esta, então, é a vida e obra de Terezinha Oliveira de Souza, uma alagoana de fibra, nascida em Maceió, vindo para o Rio de Janeiro com 19 anos, formando-se em física, matemática e pedagogia, esta última pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Fundadora da instituição Joana de Ângeles, que acampa a escola espírita de mesmo nome, é uma pessoa guerreira que teve muita força de vontade para fazer uma obra de tamanha desenvoltura, para proporcionar no bairro de Santa Amélia, no município de Japeri, educação, cultura, profissionalismo e construção moral a uma quantidade enorme de crianças. Assim, sua vida é moldada na responsabilidade perante o seu trabalho, na fidelidade às suas ideias e no empenho e persistência para a realização de seus objetivos. Segundo Nancy Ferreira, responsável pelo Departamento de Geração de Recursos para a Instituição Espírita Joana de Ângeles, os tempos difíceis podem se tornar uma ótima oportunidade para que se dê um sentido, um significado à nossa atual existência. Indaga Nancy, o que temos feito pelos nossos irmãos? Afiança que em um período de tamanha aridez pode estar aí a chance de grandes transformações. Faz a observação de que as crianças da Escola Espírita Joana de Ângeles continuam precisando de ajuda constante e agradece em nome da instituição a todos os que têm contribuído para a obra crescer.
Bem, foi um trabalho de grande pesquisa para trazer a todos a vida e a obra de Teresinha Oliveira. Espero que tenha podido trazer informações desta missionária de Jesus para que todos a conheçam e assim, com essa ação, enriquecer a sua história. Para este e outros assuntos, inscreva-se no meu canal no YouTube. Se quiser ver os meus livros, entre no site www.leituraesabedoria.com.br. São mais de 20 livros sobre diversos assuntos, todos em e-book e impressos. Bem, até outra oportunidade. Muita paz.